Bom dia, turminha do quarto ano, seja bem-vindo à nossa aula. Segundo dia da semana, né? Segunda-feira. Espero que vocês tenham dormido bem, acordado bem. Como vocês podem ver, né? Nosso cenário hoje mudou um pouquinho. Estou aqui em meio à natureza, sentindo um pouquinho do calor do sol, do vento. Como é bela, né? A criação de nosso Deus. Antes da gente começar a nossa aula de hoje de português, vamos orar a Deus, né? Agradecer a Ele pelo cuidado, pela proteção, por mais um dia que Ele nos concede. Vamos lá? Coloque suas mãozinhas assim e vamos orar, Papai do Céu. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia. Abençoa nossas famílias, nossos amigos, nos proteja, nos livra de todo o mal, Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né, criança? Na aula de português de hoje nós vamos relembrar. Vamos relembrar alguns conceitos sobre verbos, sobre sílabas tônicas. Aí vocês devem estar se perguntando, professora, mas o que é verbo? Crianças, verbo é toda aquela palavra que indica uma ação, um estado, um fato ou um fenômeno da natureza. Os verbos variam de número, pessoa, tempo, modo, voz. E eles se encontram classificados, em 3 conjunções. A primeira conjunção são aqueles verbos terminados em ar. Vamos ver uns exemplos. Cantar, brincar é a primeira conjugação. As terminações delas é em ar. A segunda conjugação são aqueles verbos terminados em er. Exemplo, aprender, ver. A terceira conjugação são aqueles verbos terminados em ir. Exemplos, sentir, dormir. Também o verbo ele também pode ser dividido em 3 tempos. Presente, que é o agora, pretérito, que é o passado, ou o futuro. Ele é dividido também nesses três modos de tempo. Então, né, o verbo tem esse poder de dar ação a um fato, a determinar um tempo. Então, vamos lá um exemplo. Imagine a imagem de um menino. Vocês imaginaram? Então, quando eu digo assim, imagine a imagem de um menino, vem logo na cabeça de vocês a imagem de um menino, uma foto. Mas quando eu digo, o menino brinca, logo vem na cabeça de vocês a imagem do menino brincando. Então, o verbo, ele tem esse poder, essa característica de dar ação, essa palavrinha mágica, né? De dar, poder criar uma ação, né? Então, vamos lá. Quando eu digo viajei, você imagina alguém viajando, né? Ou seja, de ônibus, de avião, de carro, você vai imaginar, você vai fazer essa ação. Um outro exemplo, quando eu digo que eu comi, você vai imaginar alguém comendo alguma coisa. Então, o verbo ele tem esse poder, essa característica de dar ação ao movimento. Também ele localiza a pessoa em questão ao tempo, sendo no passado, no presente ou no futuro. Um exemplo, joguei bola. Joguei bola, gosto muito de jogar bola. Joguei bola. Ontem eu joguei bola. Ontem é passado. Hoje vou jogar bola. Agora, presente. E amanhã vou jogar bola. Futuro, quer dizer que vai acontecer. Então, essas são algumas características do verbo. Agora que a gente relembrou um pouquinho das características do verbo, vamos lembrar um pouquinho das características das sílabas tônicas. Mas, professora, o que é sílaba tônica? São palavrinhas. São sílabas que você fala com mais intensidade, com mais força. Um exemplo, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Todas as sílabas oxítonas, crianças, oxítonas são aquelas sílabas que são mais fortes, são as últimas sílabas mais fortes. Exemplo, café. A última sílaba mais forte é o fé. Então, ela será classificada como oxítona. Já as paroxítonas são as penúltimas sílabas mais fortes. E as proparoxítonas são as antepenúltimas sílabas mais fortes. Lembra, sempre a gente vai começar por uma classificação, por uma ordem. A última,
penúltima e antepenúltima. Também elas têm algumas regrinhas de acentuações gráficas. As oxítonas, elas são todas acentuadas em a, e, os, as, es, os, em e ens. Já as paroxítonas, elas são acentuadas no L, N, R, X, I, S, U, US, ANS, PIs, e uns, na sua terminação. Então, toda vez que as paroxítonas tiver suas terminações em L, N, R, X, I, IS, U, US, ANS, PS, e uns, elas serão acentuadas, ok? Então, depois de relembrar um pouquinho, né, desses conteúdos que vocês já viram, estamos só dando uma pincelada novamente. Vamos lá para o nosso livro de português, na página 40, e qual vamos relembrar ali um texto, né, que foi lido na página 35, e vamos resolver algumas questões, ok? Vamos lá? Pegue seu livro, seu lápis, sua caneta e vamos lá resolver essas questões. Então vamos lá, crianças, já com o livro na mão, preparados, vamos iniciar nossa atividade de hoje. Lá na página 40, na questão 33, diz assim, me acompanhe. Qual a importância desses numerais no relato de memórias? Vocês vão voltar lá na página 35, vão fazer a leitura do texto e depois vão relatar qual a importância dessas datas lá no texto. Tá? Vocês vão dizer qual a importância desses numerais do relato na memória, dessas datas, do que aparece lá no texto, qual a importância desses numerais lá naquele texto. Questão 34, diz assim, quais outros textos costumam apresentar numerais para situar o leitor no tempo? Lá embaixo vai dar as alternativas. Quais são os outros textos que aparecem os numerais para te dar uma noção do tempo, te localizar no tempo? Você vai marcar lá, você vai circular. O diário, o diário, B, receita, C, autobiografia, D, álbum de fotos, E, reportagem ou noticiário, ou F, trava-língua. Questão 35, lá você vai marcar, né, qual desses textos você pode dar a noção de localização em questão de tempo, tá? Vamos para a questão número 35. Na questão 35 diz assim, em alguma parte do relato você pode perceber a descrição de ações para fazer a boneca de milho. Reescreva o trecho a seguir, inserindo numerais para indicar ordem das ações, fazendo a alteração necessária. Lá no texto de vocês, né, tá dizendo assim, tiramos um trecho e você vai reescrever esse texto, acrescentando numerais, ordem, colocando ele na sequência, utilizando numerais ou números. Vamos lá. A gente colhia as espigas que estavam começando a se formar. Aí, tirava a palha com jeitinho, que virava o cabelo da boneca. A avó Anunciata pintava os olhos e a bonequinha e os olhos da bonequinha, das bonecas. E a netas fazia as roupinhas com retalho que encontrava. Então você vai reescrever esse texto, colocando em ordem, sequência, utilizando numerais, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 36. Na questão 36 diz assim, em sua opinião, o autor do texto, ao descrever essas ações, tinha o objetivo de ensinar o leitor a confeccionar uma boneca de milho? Por quê? O que você acha? Você vai colocar a sua opinião aí. Se ele tinha o objetivo de ajudar as pessoas a confeccionar uma boneca de milho, o que vocês acham? Vamos lá para a questão 37. Na questão 37 diz assim, escreva abaixo os verbos que indicam a ação realizadas na confecção da boneca de milho. Então você vai reler o texto e vai tirar lá todos os verbos que indicam ação. Lembra o que é ação? Todos os verbos que indicam ação. Você vai tirar e vai passar para cá para o texto. Para a questão 37, tá bom? 38. Agora observa as ilustrações da página. Do Cite e responda.
Quais ações a imagem estão indicando? Você vai lá, voltar lá para o texto, você vai observar as imagens e vai indicar quais as ações eles estão indicando lá. Letra B. Qual é a relação entre a imagem e o texto boneca de milho? Você vai comparar, fazer um comparativo entre os dois, tá bom? Questão 39. Observe os verbos em destaque. Nos grupos abaixo, responda. O primeiro grupo: a menina brincava com bonequinhas, a gente colhia as espigas, a gente tirava a palha com jeitinho, a avó pintava os olhos da boneca. Grupo 2: a menina brincou com as bonequinhas, a gente colheu as espigas, a gente tirou a palha com jeitinho, a avó pintou os olhos da boneca. Vamos lá, questão número A. Qual desses grupos de verbos aparece no texto? Você vai olhar e vai procurar lá no seu texto. Qual desses dois grupos de verbos aparece lá no texto? Letra B. Por que o autor escreveu os verbos dessa maneira? Por que vocês acham que o autor escreveu os verbos dessas maneiras, tá? Questão, vamos lá para a próxima folha. Folha número 42, questão 40. As palavras abaixo apresentam 3 características em comum em sua escrita. Quais são elas? Memória, história, infância. Dê uma olhadinha aí para esse quadro. Observa as características que cada uma tem. Quais são? Aí você vai descrever quais são as características que são parecidas umas com as outras, entre essas 3. Quais são as diferenças? Aí você vai colocar lá nos quadradinhos cada uma delas, tá bom? Questão 41. Partindo das ideias do texto, cria uma frase em que a palavra memória apareça no plural. Você vai criar uma frase que ela apareça no plural, tá? 42. Observando estes pares de palavras, o que é possível concluir sobre a acentuação das paraxônicas? Lembra lá das regrinhas de acentuação? Então você vai observar esse quadro, vai tentar lá buscar, tentar lembrar sobre as regrinhas de acentuação das paraxítonas, tá bom? E você vai responder embaixo. Questão 43. Pesquise e escreva abaixo outras palavras paraxítonas, terminadas em ditongo com a palavra a seguir. Você vai pesquisar no glossário, no dicionário, você pode pesquisar, tá bom? Algumas palavrinhas terminadas com ditongos. Vamos lá para a folha 43, que diz assim: você é o autor. Escreva um relato inspirador de uma lembrança de sua vida. Fique atento ao que não pode faltar no seu texto, seguindo as dicas da menina Eliette. Seu relato deve apresentar personagem, tempo, lugar, apresentação de fatos, sequências de ações e desfechos. Então você vai escrever um texto relembrando alguma coisa da sua infância. Você vai lembrar de ter tempo, espaço, lugar, personagem, enredo e desfecho, ok? Vamos para a próxima folha lá. Agora é sua vez, um desafio para vocês, tá bom? Vamos lá? Preste bem atenção, hein? Encontre 10 palavras paroxítonas no caça-palavra. Você vai encontrar. Olha lá aquelas palavrinhas do lado. Você vai caçar essas palavrinhas do lado no caça-palavras, tá bom? Questão 2, da página 44. Escreva o nome das figuras abaixo e consulte o dicionário para conferir a ortografia. Você vai primeiro escrever o nome, né? Você vai olhar a imagem e vai escrever o nome dela. Depois, para você ter certeza se você escreveu da forma correta, você vai pegar seu dicionário e vai buscar no dicionário essa palavrinha. Ver se você escreveu corretamente ela, ok? Essas foram nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no meu PV. Fique com Deus e foi um prazer estar hoje aqui com vocês. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!